Aqui um bocadinho de que tecnologia é esta. Esta tecnologia ela é algo simples, só que nós estamos muito enraizados em algo que é estarmos doentes ou damos uma coisa comprimida à boca e o sintoma ali fica anulado, mas não vai à causa, não vai ao problema. E isto aqui é algo completamente diferenciador, portanto, vamos abrir as mentes. Quem está aqui pela primeira vez que vai ouvir isto é algo completamente diferenciador e nós temos que entender uma coisa. O mundo está a mudar, a medicina está a mudar. Portanto, isto é algo que hoje em dia as pessoas fazem muita confusão, mas os telemóveis na década de 90 também faziam muita confusão. E hoje em dia, ao fim de 30, 40 anos, toda a gente tem um ou dois telemóveis. Isto vai ser igual. Neste momento as pessoas ficam assim um bocadinho incomodadas, porque é algo completamente diferenciador, algo que nós não estamos habituados, mas daqui se calhar a 10 ou 20 anos isto aqui vocês vão ver toda a gente usar isto. Mas antes de vos passar aqui à explicação, alguém aqui já experimentou o X39? Quem nunca experimentou? Quem nunca experimentou? Duas pessoas de quem nunca experimentou. Querem experienciar? Quem nunca experimentou? Querem experienciar? Duas pessoas? Quem quer? Vocês as duas? Eu não, já experimentei. É? Mais algo? Só uma pessoa quer experimentar? Sim? Então, vamos cá. Vocês vão entender aqui relativamente, é assim, claro que quem tem dores vai sentir mais benefício normalmente mais rápido. Quem não tem, aquilo que pode sentir é mais energia, mesmo agora vocês vão estar 12 horas, já vão entender isso, e depois no dia a seguir há pessoas que notam uma diferença no descansar, no dormir, portanto, nesses pequenos pormenores. Claro que pessoas que têm assim dores conseguem sentir algumas, não são todas, que são estudos diferentes, conseguem sentir ainda mais rápidos benefícios. Então, vamos entender como é que esta tecnologia funciona e o que é que ela faz aqui no nosso corpo. Aquilo que ela faz é basicamente reativar, isto aqui não dá para aqui, mas é reativar células estaminais. O porquê das células estaminais? As células estaminais são as células mais importantes do nosso corpo. São as únicas que têm a capacidade de regenerar e reparar todas as nossas células. Não há ninguém nesta sala que não tenha derivado de uma célula estaminal. Sempre que há uma fecundação, as primeiras células a serem geradas são as células estaminais. Aquilo que vai acontecendo é que à medida que o feto se vai gerando, o embrião, estas células vão-se, que é esta a grande capacidade delas, vão-se diferenciando nos mais variados tipos de células que o nosso corpo tem. E ao fim de 9 meses, o que é que nós temos? Um ser perfeito. Um bebê perfeito. É esta a grande capacidade das células estaminais. É que elas a qualquer momento, elas são células sem forma, sem função nenhuma no nosso corpo, mas a qualquer momento elas conseguem se transformar em qualquer tipo de célula no nosso corpo. É esta a grande capacidade das nossas células estaminais. Qual é aqui o senão? É que à medida que nós vamos envelhecendo, porque é um processo ao qual ninguém vai fugir, okay? As nossas células estaminais do nosso corpo, elas também vão ficando adormecidas. Eu dou-vos um exemplo muito simples e prático. Se vocês fraturarem uma perna aos 20 ou aos 60, a recuperação é a mesma? Não. Não é. Porquê? Porque não temos essas células estaminais ativas no nosso corpo. E aquilo que o X39 faz é isso, é ativar novamente essas células no nosso corpo. Porquê? Porque a partir dos 30 anos, 30, 35, nós já só temos metade das nossas células estaminais ativas e a partir dos 60 anos nós só temos cerca de 10%. Por isso é que é diferente a recuperação se nós partirmos uma perna aos 20 ou aos 60 anos. Porque elas não estão ativas, elas estão lá, mas elas estão adormecidas. É como se fosse, imaginem um quartel de bombeiros. Vocês não acionam os bombeiros todos os dias, pois não? Meu Deus, eles dão um bocado de nós. Vocês só acionam os bombeiros quando precisam deles. Então, o nosso corpo é igual. As nossas células estaminais, elas só são alertadas quando há algo que está mal no nosso corpo. Se eu tiver algo no meu fígado, o meu corpo sabe, é inteligente para isso, as minhas células estaminais vão, migram para o local da lesão e têm a capacidade de regenerar aquelas células do meu fígado, por exemplo, que estão a degenerar, digamos assim. Okay? É esta a grande capacidade. E é como os bombeiros, nós também alertamos os bombeiros quando precisamos. Eles têm que saber para onde é que vão, não têm?
um incêndio, uma inundação, peço desculpa, um acidente. Porquê? Porque eles têm que saber que material é que vão usar. Aqui é exatamente igual, as nossas células terminais. Ok? Então, como é que funciona a tecnologia? A tecnologia funciona de uma forma muito simples. Alguém já ouviu falar em fototerapia? Terapia da luz. Aliás, hoje está sol. Nós estamos a fazer fototerapia, quem está ao sol, que é a terapia da luz. Só que nós estamos muito enraizados o que é externo, ok? Nós estamos expostos ao sol, o sol é extremamente importante, ao contrário do que dizem, o sol é extremamente importante, é a maior fonte de luz, e quando nós estamos expostos ao sol, o que é que acontece? Aumentamos a vitamina D no nosso corpo, uma hormona extremamente importante no nosso corpo. Portanto, o sol não é vilão. Só que nós estamos realmente enraizados em tudo que é externo. Nós expomos ao sol, a nossa vitamina D sobe no nosso corpo, ou então vamos para um aparelho de fototerapia, estamos ali meia hora, uma hora, e o nosso corpo reage àquele infravermelho daquela máquina. Aliás, nós temos já muitos médicos, principalmente os dermatologistas, a utilizar terapias de fototerapia. Porquê? Porque pessoas têm psoríase, eczema, são colocados debaixo dessas câmaras de fototerapia. Porquê? Porque essa ação da luz tem uma ação imunossupressora ou anti-inflamatória. Então nós já estamos mais familiarizados de que a fototerapia funciona. Só que é algo externo. Agora aqui a questão é, por que não aproveitar a nossa própria energia? Aqui é que está a questão. Quem concorda comigo que nós somos seres de luz? Nós somos energia. E a ciência já provou isso. Toda a gente sente calor, não sente? Nós temos uma temperatura basal entre os 35 e os 37 graus. Essa temperatura, esse calor que o nosso corpo irradia, é o infravermelho. Só que qual é a questão? Nós não visualizamos. O ser humano não consegue visualizar, porque é uma luz baixa. E nós só conseguimos ver as 7 cores do arco-íris. Mas se nós pegarmos num aparelho, aqueles aparelhos que se utilizam de termografia, nós conseguimos ver essa luz que o nosso corpo irradia, não conseguimos? Então está mais que estudado no mundo da ciência que nós somos seres de luz, nós irradiamos uma luz que é o infravermelho. Então foi aqui que David Schmidt, o cientista, que vocês já vão conhecer, ele lembrou-se, ok, se nós somos seres de luz, nós irradiamos infravermelho, por que não aproveitar a nossa própria luz? Então foi aqui que ele criou este petzinho, que é o X39. O que nós temos aqui nesta celulose branca, ok, são nanocristais orgânicos. Ou seja, é água, são aminoácidos, são açúcares cristalizados em laboratório, que são colocados nesta malha. E o que é que nós sabemos? O que é que os cristais fazem? Se eu colocar um cristal numa fonte de luz, o que é que faz? Reflete, absorve a luz, correto? Então é exatamente isto que acontece. Quando nós colocamos este patch sobre a nossa pele, a nossa luz de infravermelho reflete sobre estes nanocristais e é devolvida novamente ao nosso corpo com uma frequência específica. E é essa frequência que faz elevar um peptídeo extremamente importante no nosso corpo, que é o peptídeo de cobre. E este peptídeo é que é o precursor da reativação das nossas próprias células estaminais. Aqui é que está a grande descoberta deste cientista. É que através da nossa luz de infravermelho nós conseguimos elevar um peptídeo de cobre extremamente importante no nosso corpo. Aliás, ele tem imensos benefícios, desde anti-inflamatório, aumenta os antioxidantes do nosso corpo, aumenta o colagênio, elastina, tem imensos benefícios, mas não só. Ele também consegue reativar as nossas próprias células estaminais. Portanto, é um produto também sem drogas, não tem químicos, não passa absolutamente nada no vosso corpo. Zero. Se vocês cortarem aqui, vocês vão conseguir tirar esta celulose. Não passa absolutamente nada no nosso corpo. Simplesmente reflete a nossa luz e reativa as nossas células estaminais. Portanto, não transgénico e não invasivo. Que benefícios é que podemos ter com o uso X39? Portanto, aumento da força, clareza mental, redução da inflamação, restauração das condições musculoesqueléticas também, aumento da resistência, melhoria no sono, okay? Energia e vitalidade e melhor aparência da pele.
Tudo isto tem a ver com o aumento deste peptídeo de cobre extremamente importante no nosso corpo. Como eu falei, uma das ações dele é anti-inflamatório, com aumento dos antioxidantes. Tudo isto para de melhorar a pele e da parte esquelética e muscular que tem a ver com o colagênio e a elastina. Portanto, muita gente nota logo estes benefícios com o uso do X39. Que resultados podemos ter a médio e longo prazo? Nós temos mais de 80 estudos científicos. Isto está patenteado e existe ciência por trás. Nós não estamos a falar porque nos apetece. Existe muita ciência por trás e os estudos provaram que nos primeiros dias de uso nós reativamos cerca de 4.000 genes no nosso corpo. Os genes são pequeninas fileiras no nosso ADN em que nós, com o uso do X39, nós consigamos ativar genes extremamente importantes, benéficos para o nosso corpo. Okay? Ao fim de 6 semanas de uso, há um maior equilíbrio cerebral. Portanto, muitas pessoas com depressão, ansiedade, transtorno pós-traumático notam muito esta diferença em que começam a relaxar. Porquê? Porque nós, ao desinflamar, nós estamos a desinflamar tudo, mesmo a nível neuronal. Okay? Ao fim de 3 meses de uso, há um aumento do colagênio interno, e isto é extremamente importante, porque o colagênio é a maior proteína do nosso corpo. Ela é estruturante. É a mesma coisa que vocês construírem uma casa. Constroem uma casa só com tijolos? Precisa de cimento para estruturar. E o colagênio é exatamente igual no nosso corpo. Ele não está só na pele, que é aquilo que nós vemos. Ele está em todo o tecido conjuntivo e nas articulações, tem todo lado no nosso corpo. É estruturante. Porquê? Porque os nossos órgãos são revestidos de quê? Tecido conjuntivo. O que é que acontece? É que nós internamente nós não visualizamos, só externamente. Com o passar da idade, começamos a ver a flacidez, as rugas, os cabelinhos brancos, mas internamente as coisas também acontecem. E eu posso-vos dar um exemplo. Claro que não é chapacinho para toda a gente, ok? Existe só alguns casos, principalmente nas mulheres, com o passar da idade a bexiga tem de descair um bocadinho, entende? Porque não há suporte, não há colagênio. E nós vamos perdendo isto à medida que vamos envelhecendo. E os estudos comprovaram que nós aumentamos o colagênio. E atenção, nós estamos a fazer aqui algo diferenciador. É de dentro para fora. Eu até posso fazer um tratamento todo XPTO, mas se internamente eu estiver intoxicado, o resultado vai ser este. E aqui nós estamos a fazer diferente. É trabalhar de dentro para fora. Não adianta eu trabalhar por fora e por dentro estar um caos. Às vezes nós vemos as pessoas por fora bonitinhas e tudo mais, e se calhar por dentro cheias de doenças. Então nós temos que trabalhar sempre de dentro para fora. Ao fim de 6 meses de uso, os estudos também comprovaram que houve uma reversão do sistema cardiovascular. Ou seja, todos nós sabemos que as doenças que mais matam neste momento são as doenças cardiovasculares, porque também à medida que nós vamos envelhecendo, as nossas artérias e veias vão ficando mais rígidas, o que compromete o sistema circulatório, e então aqui há uma reversão, ou seja, as artérias e veias ficaram mais elásticas, o que faz com que a circulação sanguínea seja muito mais fluida. E nós temos muitos casos também de pessoas com problemas de varizes, que notaram bastante diferença e nos derrames que diminuiu a variz. Portanto, David Schmidt, ele fala que nós não estamos a falar em anti-envelhecimento, mas sim da reversão da idade celular. Aqui é que está a chave e é aqui que vocês têm que entender. Nós estamos a reverter a idade celular do nosso corpo. E isto é que é importante. Não fiquem tristes se olharem para o bilhete de identidade e virem 60, 70. Eu falo isto porque o meu pai com 64 já começa estou a ficar velho. Esqueçam isso. O que interessa é a vossa idade celular. E eu dou-vos um exemplo muito simples. O Cristiano Ronaldo acabou de fazer 42 anos. Sabem qual é a idade celular dele? 28. Por isso é que ele consegue apanhar muitos. É 28 a idade celular. Portanto, não interessa a vossa idade cronológica. Interessa é a vossa idade celular. Aliás, nós vemos muita gente aí com 90 anos com uma genica. Aliás, e nestes dias nós comentámos que nós acabámos de sair de uma viagem que a Gina, com 64 anos, aquela mulher tem uma genica, meu Deus, impressionante.
Porque o que interessa é a idade celular das nossas células. A nossa idade cronológica, isso não interessa. Eu conheço pessoas com 70, 80 anos, também, e pessoas com 30, com 40, que estão caos. Então, aquilo que nós estamos a fazer realmente com o X39 é muito importante, que é aumentar um peptídeo de cobre, que desinflama, e nós temos que desinflamar muito o nosso corpo, desintoxicar e reativar células estagnais. E tudo isto ajuda na reversão celular das nossas células. Portanto, como é que nós podemos usar o X39? O David Schmidt, o cientista, ele estudou 2 pontos da acupuntura. São 2 pontos muito energéticos no nosso corpo, que é a C7, que eu acabei agora de colocar. Se vocês colocarem o vosso queixo sobre o vosso peito, atrás nós temos um sino saliente, que é a 7ª vértebra. Ou então nós podemos colocar 2 dedos abaixo do umbigo. São 2 pontos muito energéticos. Mas eu posso colocar em qualquer parte do meu corpo. Porque eu irradio vermelho o meu corpo todo, ok? Principalmente se eu tiver uma dor. Se eu tiver uma dor, significa que eu tenho uma inflamação. Então, eu posso colocar o X39 no foco da dor. Seja no joelho, numa tendinite, numa ciática, seja onde for. Se eu não tiver dor nenhuma, eu posso colocar ou na C7 ou 2 dedos abaixo do umbigo. É onde nós nos sentimos melhor. Muito importante, nós utilizamos durante 12 horas, ok? E como é que nós utilizamos? Se nós estamos a falar em energia, nós temos que utilizar quando estamos em maior energia celular. Não é quando estamos a dormir, pois não? Porque quando nós estamos a dormir, a nossa temperatura basal diminui. As nossas células estão menos energéticas para nós descansarmos, porque senão não dormíamos a noite toda. Então nós temos que usar o PET quando estamos em atividade celular maior. Que é quando estamos acordados, quando vamos fazer o nosso exercício físico, quando vamos para o nosso trabalho. Então, se o meu trabalho for durante o dia, eu vou usar durante o dia. Por exemplo, coloco às 8 da manhã e retiro às 8 da noite. Mas há pessoas que fazem o inverso, que trabalham durante a noite e descansam durante o dia. E aqui também fazem o inverso. Colocam às 8 da noite e retiram às 8 da manhã. Ok? Muito importante. Água. É um desafio muito grande para as pessoas beberem água. 80% do vosso corpo é água. 94% do vosso sangue é água. Se vocês não bebem água, o vosso sangue fica viscoso e o vosso coração vai começar logo ali a disparar. As pessoas têm uma grande dificuldade de beber água. A água é que leva os minerais, os nutrientes às nossas células. Se vocês não bebem água, as coisas também não vão correr muito bem. Isto é a mesma coisa que vocês plantarem uma laranjeira. Se vocês não nutrirem a terra nem hidratarem, vão colher laranjas. Vai ser complicado. Então olhem para o vosso corpo como o vosso terreno. Se vocês nutrirem e hidratarem bem, vocês vão colher boas coisas do vosso corpo. Se vocês fizerem o contrário, as coisas não vão correr muito bem. E nós sabemos disso. Que tudo o que define o nosso corpo é o nosso estilo de vida. Toda a gente sabe isso. Se o nosso estilo de vida não for o adequado, for sedentário, não bebermos água, estressados, as coisas não vão correr muito bem para nós. Então, é extremamente importante para que estes benefícios também do X39 tenhamos estes benefícios que nós bebemos, ok? E muito importante, aquilo que eu aconselho também é, porque hoje em dia também a água, principalmente água em garrafas de plástico, são águas mortas, eu aconselho a colocar eletrolitos na água, muito barato, não precisam de comprarem, basta sal marinho, ok? Sal integral marinho, umas pedrinhas e vocês já colocaram uns eletrolitos na água. Magnésio, potássio, que são extremamente importantes também para a reidratação celular. Eu vou-vos deixar aqui com um pequeno vídeo. É um vídeo que eu também já conheço há alguns anos, que impacta-me sempre quando o vejo, porque realmente eles fazem-nos questionar o que é que realmente nós queremos para daqui a uns anos. Como serão os últimos 10 anos da sua vida? Será que ainda será suficientemente rápido para brincar com os seus netos? Será suficientemente forte para aproveitar de cada momento? Será que poderá envelhecer com vitalidade? Ou irá envelhecer
na doença. São horas de tomar decisões. Qual é o lado que vocês querem? Vamos todos deste lado, não é? Só que isto vai depender de quem? De nós. Hoje em dia a maior parte está daquele lado. As pessoas hoje em dia estão enraizadas que nós temos que morrer de doença. Vocês acham que nós temos que morrer de doença? Eu acho que nós podemos morrer com vitalidade e com qualidade de vida. E hoje em dia a sociedade está tão dependente de comprimidinhos, mas tão dependente porque é mais fácil ser sedentário, não fazer nada e se tiver, bota, do que fazer algo por nós. E este vídeo relata um bocadinho isso, do que é que nós queremos para daqui a uns anos. E isso vai depender sempre de nós, não é dos outros, é sempre de nós.